no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região, tá? Itureia e Traconites, Elisânia tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a quem? A João, filho de Zacarias, na onde, gente? No deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de quê? De arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Versículo 5: todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão edificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogaram. Pensam, né, gente? Vamos lá, versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Versículo 15: estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do que qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele já tem à mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João na onde? No cárcere. A gente vai até aqui. Amém, gente? Hoje eu quero pregar a palavra de Deus para você, e o título da minha mensagem é João, servo de Jesus Cristo. O João Batista, ele encerra o Antigo Testamento e ele inicia o Novo Testamento, pode-se dizer assim. Ele é primo de Jesus. Foi profetizado no Antigo Testamento que antes do Messias vir, Elias viria. Aliás, os judeus que não creem que Jesus é o Messias, até hoje estão esperando o Elias, que para eles Jesus não é o Messias. Então tem uma promessa que o Elias vem e depois o Messias vem. A Páscoa deles já acabou como a nossa, mas na Páscoa judaica, você pode dar um Google e pesquisar, na mesa da Páscoa eles deixam uma cadeira vazia, que é a cadeira do Elias, que o Elias chegando, vai chegar o Messias. O João,
ele vem no espírito de Elias. Então Elias já veio. O João não é uma reencarnação do Elias. É bom explicar isso para vocês, porque os espíritas usam esse texto para falar que a reencarnação existe, que o João é a reencarnação de Elias, e não é. O João, ele vem no espírito. O que significa no espírito? O estilo. O Elias, ele pregava no deserto, o João também. O Elias era duro na fala, o João também. O Elias era um homem de oração e de jejum, o João também. Então imagine uma pessoa que vem aqui e você fala assim: meu, esse cara é o pastor Alexandre todinho, até o jeito, bravo, sei lá, no espírito do pastor. Então o João não é a reencarnação, ele vem no espírito de quem? De Elias. Ele prepara o caminho para Jesus, amém? Quando Jesus aparece, ele entrega o cargo para Jesus, ele manda os discípulos dele passar a seguir a quem? A Jesus Cristo. E esse homem de Deus aqui, ele quase não é falado na Bíblia. Jesus Cristo deu testemunho de João, e Jesus Cristo disse assim: digo-vos que dos nascidos de mulher não tem homem que é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que João. Então João foi elogiado pelo próprio Senhor Jesus, dizendo: dos nascidos de mulher não tem um homem nessa terra que foi maior que João. Amém, gente? E eu queria tirar algumas lições desse homem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aliás, esse hino que a gente cantou, tem um irmão na igreja aqui, que ele que escolhe os hinos da harpa. E parece que às vezes, cara, ele escolhe o hino sem saber o que eu vou pregar, e casa justamente com a pregação. Porque esse hino que a gente cantou, que fala de avivamento lá atrás, é o que a gente vai falar aqui hoje, nessa pregação de avivamentos que a igreja evangélica já teve lá atrás. Amém, gente? Então, com a sua Bíblia aberta, eu queria meditar com vocês nessa linda mensagem de João e tirar algumas lições na minha e na sua vida. Amém? A primeira lição que eu quero aprender com vocês aqui é que na época que Deus levantou João, havia corrupção na área política. Olha o versículo 1 comigo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo quem aí, gente? Guarda esse nome aí, Pôncio Pilatos, governador da onde? Judéia. Agora se liga. Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconídeas e Lisânia, tetrarca da Abilene. O que isso significa? Por que Lucas coloca esse monte de detalhe? Lucas, ele era médico, historiador, e Lucas, ele gosta de ser detalhista. Lucas está botando esse monte de nome aqui, é porque quando Deus levanta João, há uma corrupção política. O Herodes o Grande, que é o Herodes que mandou matar os bebês quando Jesus nasceu, esse Herodes, ele era doido pelo poder. Ele matou a mulher dele para continuar no poder. Ele matou filho dele. Depois você lê a história aí no Google, você vê do Herodes o Grande, existem vários Herodes. Matou filho para não perder o poder. Esse cara, qualquer pessoa que ameaçava o trono, ele mandava matar. Tanto é que quando falaram para ele assim: aonde está o rei? E o cara já é doido. Mas como assim um rei? O rei sou eu. Não, porque a Bíblia diz que vai nascer um rei em Belém. Por isso que ele mandou matar todos os que? Ah, quer dizer que tem uma promessa bíblica que eu não estou sabendo? Tem. O que é essa promessa? A promessa é que o Filho de Deus vai nascer. E ele nasceu onde? Nasceu em Belém. Ah, eu quero ver esse bebê para dar presente. Ele queria matar. Aí ele manda matar todos os meninos. Por isso que a Bíblia diz que quando falam para Herodes que o rei nasceu, a Bíblia diz que todo Israel fica alarmado. Chega a notícia assim, ó, foram lá na casa do Herodes, falaram que um novo rei nasceu. Pronto, o homem vai mandar matar todo mundo. E foi o que ele fez. Quando esse Herodes morre, o reino dele ali, apesar que ele era comandado por Roma, é dividido em 4 grupos. Ele tem 4 filhos, e cada filho dele vai pegar uma parte de Israel. Por isso que o nome é de tetrarca, que vem de 4. Só que tem um dos filhos dele, o cara era um demônio. Ele cuidava da Judéia, ele era pior que o pai. E os moradores da Judéia mandam lá uma carta para Roma, falando assim: ó, a gente não aguenta esse homem é um carrasco, tira ele daqui. E aí o imperador romano tira o filho de Herodes da Judéia, um dos tetrarcas, e coloca Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos, ele não é da família herodiana. Por isso que há algo estranho aqui. Mas o que é que esse Pôncio Pilatos caiu de paraquedas? É porque um dos filhos de Herodes era tão pior, igual o seu pai,
Aí vem o Pôncio Pilatos, que você conhece a história dele, é o cara que lá, antes de condenar Jesus, lava a mão e tudo mais. Então, quando Deus levanta João, a área política é corrompida. Homens maus governam o Estado de Israel. Pessoas maldosas, pessoas corruptas, pessoas que não têm amor ao próximo. É nesse cenário que Deus levanta um homem para pregar a palavra de Deus. Amém, gente? O lado político está podre, não presta. Vamos ver como que estava o lado religioso quando Deus levanta João. Olha o versículo 2. Sendo sumo sacerdote, quem? Quem é o sumo sacerdote aí? Anás e quem? E Caifás. Para um pouquinho. Você já percebe outra coisa estranha. Quantos sumos sacerdotes tem na Bíblia aí? Tem 2. Mas quem conhece um pouquinho de história, você sabe que Deus mandou levantar um sumo sacerdote. Não pode ter 2, tem que ter quantos? Veja que Lucas deixa registrar que tem 2, Anás e Caifás. O que está acontecendo aqui? O lado religioso está corrompido. O sumo sacerdote era o cargo mais importante que tinha, porque ele cuidava de todo o sinédrio. Ele era ali um descendente de Arão, só ele tinha acesso ao santo do santo. E esse cargo que era para ser levantado pelo Espírito Santo através de oração, esse cargo virou uma compra, quem pagar mais. Aí o Anás ele já foi um sumo sacerdote. Ele sai do cargo dele e põe o genro dele, que é o Caifás. Então Caifás é genro de Anás. Quando você vê lá, quando Jesus Cristo é condenado, o sumo sacerdote no papel é o Caifás, mas quem interroga Jesus é o Anás, que o Caifás está ali, mas quem está mandando é quem? É tipo que nem quando o Lula foi, eu não sei se vocês é direita ou de esquerda, quando a Dilma foi presidente, dizem que quem mandava no Brasil era o Lula, mas o presidente era a Dilma. O Caifás é a mesma coisa, sumo sacerdote é o Caifás, mas quem manda é o sogro dele, é o Anás. Aí o Anás entrevista Jesus, mas quem dá a canetada para mandar matar Jesus é o Caifás, porque o Anás não tem poder na caneta, ele só tem poder nos. Então o lado religioso, pior que o político. Estão vendendo cargo dentro da igreja na época. As pessoas não têm temor a Deus, as pessoas não buscam mais a Deus, e aqueles que deveriam cuidar da vida espiritual das pessoas estão mais podres que as pessoas. Veja que quando Deus levanta João, o lado político, corrompido, homens maus, e o lado religioso, pior que o político. Mais escândalo no lado religioso do que no político, é o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê mais escândalo dentro da igreja, às vezes, do que fora da igreja. Por isso que tem pessoas desengrejadas, por isso que tem pessoas que perderam a alegria, a confiança de congregar. Então quando Deus levanta João, esse é o cenário. Mas ainda no versículo 2, meus irmãos, lê o 2 de novo. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, vamos lá, lê comigo em voz alta todo mundo. Veio a palavra de Deus a quem? João, filho de Zacarias. Na onde? Louvado seja Deus. Há uma crise política, Thaís. Há uma crise religiosa, Jaqueline. Mas a palavra de Deus veio. E veio para quem? A palavra de Deus não foi lá no templo do Salomão, mega templo. A palavra de Deus não veio para o sumo sacerdote, não veio para os saduceus, fariseus, escribas. Está escrito, veio para um homem lá no deserto. Louvado seja Deus por isso. 400 anos que não vem a palavra de Deus. Desde que fechou o Antigo Testamento, esse povo ficou 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. 400 anos é quase o tempo do Brasil. Entra ano e sai ano, entra geração e sai geração e não tem. Até que fim a palavra de Deus vem. Porque parece que Deus gosta de levantar pessoas estratégicas em época de crise espiritual. Eu gosto muito de estudar a história de avivamento e dos grandes homens de Deus que a gente já teve. Eu estava vendo a história, a frieza espiritual que estava tendo na Inglaterra, as igrejas mortas, vazias, pessoal fumando, bebendo, pastores que desciam do púlpito e iam fumar com os membros em casa,
não tinha oração, tinha jejum, tinha comunhão com Deus. E Deus levanta um jovem, um menino, chamado John Wesley. Eu cito muito John Wesley. E esse menino na faculdade, na escola, começa a fazer um culto de oração. Ele, o irmão dele, o Carlos Wesley, e o outro eu esqueci o nome, eram 3. E ali começa a ter um avivamento só de oração. E começa um espalha para o outro, espalha para o outro, espalha para o outro. Resumindo, Deus fez um avivamento na Inglaterra. Mais de 100 mil pessoas se converteram, se batizaram nas águas. O John Wesley começa a visitar várias províncias, várias igrejas, e vai levando esse espírito de avivamento para as igrejas. E a igreja que estava morta na Inglaterra, Deus levanta de novo. Louvado seja Deus por isso. Foi o que Deus fez com João. Veio a palavra de Deus a quem? A João. Depois de quantos anos que eles não escutam a palavra de Deus? 400 anos. Não veio no templo, veio no deserto. Amém, gente? Mais. Vamos ver aqui como que foi o ministério de João. Olha o versículo 3. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de quê? Para a remissão. Como que foi o trabalho evangelístico desse homem? A Bíblia diz que esse homem percorreu toda a região. O trabalho dele foi fora da igreja, não só dentro da igreja. Porque às vezes a gente precisa gastar mais a sola dos nossos sapatos do que o assento do banco da igreja. A igreja precisa ir para a rua assim, fazer culto no lar, evangelizar, pregar. Quando alguém vai evangelizar comigo, eu falo, convida para vir para a igreja. Deu brecha, evangeliza essa pessoa. Como assim brecha? A pessoa fala para você assim, o convitinho da igreja. Estou precisando mesmo. Essa é a brecha. Você está precisando, o que está acontecendo com você? Eu estou com a minha mãe doente. Ela está aí. Eu quando evangelizo eu gosto de fazer isso. A pessoa deu brecha para mim. Você é pastor? Foi só pastor tal. O que está acontecendo? O meu marido está na cama. Ele está em casa? Eu posso entrar? Por isso que eu gosto de evangelizar em comunidade, que em comunidade o povo deixa eu entrar. Eu já fui evangelizar em Barro Nobre. Sabe o que eu estou falando? Que ele solta cachorro para me morder, mas não deixam eu entrar. Mas comunidade, entra, o pastor está aqui, eu já oro no homem. Já aconteceu de gente ser curada na hora, eu trazer a família toda. É uma bênção. Então quando a gente sai para evangelizar, eu falo para os irmãos, deu brecha, cai fundo. Mas você vê que a pessoa não está dando tanta atenção, vai para outro, que eu não posso perder tempo. Precisa pegar, tá, quando eu tiver tempo, Deus abençoe, já vou para outra casa. O João fazia isso. A Bíblia diz que este homem percorreu toda a região. A igreja precisa pregar, as pessoas precisam saber do amor de Deus. Amém, gente? Mas o que mais que a gente vai ver no ministério de João? Olha o que ele pregou, gente. Lê o versículo 3 de novo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para o quê? A gente poderia chegar no João, ou dona Cris, minha avó querida que está aqui no culto, dona Lina. A gente poderia chegar no João e falar assim: João, faz 400 anos que ninguém prega. Então já que você vai vir pregar, prega uma mensagem aí leve, hein? 400 anos que não prega. Então você vai pregar, prega aí que você está vendo Deus dando a chave da vitória. Vê se você entrega algumas revelações aí no culto, que o povo gosta disso. Aí ele chega pregando o quê? Arrependimento, batismo, falando de pecado. Você sabe que hoje parou, né? Você sabe que hoje desculpa te assustar assim, mas hoje tem líderes que quando o pregador vai pregar, o líder da igreja fala assim: não bate muito não, fala de pecado não, porque as pessoas não gostam de ouvir falar de pecado, de inferno. Ô João, começa leve. Ele já começa falando: vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar de vida se vocês querem ir para o céu. 400 anos que não prega. A mensagem que esse homem prega é de arrependimento. Aliás, essa era a pregação de Jesus. Só lê a Bíblia diz que Jesus pregava: está vindo o reino de Deus, arrepender-vos. A mensagem que a igreja tem que pregar é essa: se arrependa da tua vida, se arrependa do teu pecado, em nome de Jesus. Mas vamos continuar vendo o ministério desse homem. Então sabemos que o estilo da pregação dele é o quê? Bater no pecado. Olha o versículo 4. Qual era a fonte da palavra dele? Versículo 4: conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. O que o João pregava?
contra o pecado. Ele inventava a mensagem? Não, a Bíblia diz, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. O João era um pregador que gostava de abrir a Bíblia e pregar a Bíblia e explicar a Bíblia. Amém, gente? Nós precisamos disso hoje. Eu, quando vou pregar em alguma igreja, graças a Deus, até que enfim alguém me convidou para pregar, viu? Vou pregar no aniversário de uma igreja. Eu já vejo o estilo da igreja. Quando eu termino de ler o texto, se os membros da igreja fazem isso aqui assim, tem gente que faz isso, aí bota a Bíblia do lado e fica me olhando. Eu já vi que o povo ali não gosta de Bíblia não, porque Bíblia, eu aprendi isso, tem que ler o texto. Amém? Deixa eu só me voltar aqui onde eu parei, hein? Lucas, né? Eu não deixei a fita aqui, A Bíblia tem que ser lida, continuar aberta para o pastor e expor a Bíblia. Mas hoje tem até pregador que ele lê o texto e ele já fecha a Bíblia dele, porque ele não está preocupado mais com a Bíblia. Até o pregador fecha a Bíblia e começa uma palhaçada, e vai daqui, vai dali, vai dali. E olha, um jovem não tem casa, né? Deus está me mostrando que você quer ter a tua casa. Lógico, menino novo. Aí vem uma senhorinha, Deus está me mostrando que você tem pressão alta. Meu irmão, quase todas as vozinhas têm pressão alta. Você vai acertar. Quando eu vejo esse estilo de revelação, eu falo, esse cara está tentando adivinhar alguma coisa. Você está entendendo? Quer mostrar. O João pregava arrependimento, pregava o livro de Isaías. A Bíblia tem que ser aberta, porque a palavra que tem poder não é a do pastor, é a palavra de Deus. A palavra que não volta vazia nem é a minha não, é a dele. Diga graças a Deus. Amém? Mas vamos ver. Olha aí, sabemos que ele gostava de pregar a Bíblia. Olha o versículo 5. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e escabrosos, o que, gente? Aqui a Bíblia não está falando de terra não. Caminho cheio de buraco, vai passar asfalto, não. Está escrito, que a Bíblia está querendo dizer é que quando esse homem saía para abrir a Bíblia, para pregar a palavra de Deus, os corações duros eram quebrantados, as almas angustiadas eram restauradas pelo poder da palavra de quem? De Deus. Amém, gente? Quando a gente prega a palavra, a gente explica a palavra e deixa a palavra de Deus falar, o resultado é cura emocional, cura interior, gente abandonando o pecado, pessoas se levantando em nome de Jesus. Que isso aconteça aqui nessa igreja, a minha oração é essa. Amém? Olha o resultado no versículo 6. E toda a carne verá a salvação de quem? Porque a palavra de Deus foi pregada, a salvação vai vir. Se eu quero salvação na igreja, eu tenho que pregar a Bíblia, eu tenho que bater assim no pecado. Por que as pessoas queriam se batizar? Porque o João falava de pecado, João falava de inferno. Amém, gente? Mas vamos lá. Versículo 7. Olha o público do João aqui, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. O que ele falava para as pessoas? Raça de quê? Víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, faz 400 anos que ninguém prega. E o primeiro sermão dele é pecado. E quando veja que a Bíblia diz que uma multidão está vindo. E quando a multidão vem, ele fala, sua raça de víbora. Duro, bravo. Agora deixa eu dizer que tem até pastor aqui. Não faça isso. Não chame as pessoas. Não, estou falando sério. Vocês nunca viram fazendo isso. Você vai ficar sozinho na igreja. Por que João está chamando as pessoas de raça de víbora? Para entender isso, a gente tem que ler Mateus 3. Mateus 3 fala quem é que ele chama de cobra. Não é as pessoas, é os fariseus. Porque quando João está pregando, ele vê os fariseus. Os fariseus, aqueles caras que enchiam o saco de Jesus Cristo. Os fariseus chegam. Quando ele vê os fariseus, ele fala, vocês são raça de víbora. Ele falava na cara. Por que ele chamava eles de raça de víbora? Porque os fariseus eram aqueles que aparentemente andavam certinho conforme está a Bíblia. Olha, eu obedeço toda a Bíblia. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. E João chama eles de raça de víbora, porque eles são hipócritas, porque eles aparentavam santo homem de Deus,
mas nos bastidores era pior que as pessoas. Jesus falou para os fariseus: vocês põem um fardo para as pessoas carregar, mas vocês não movem um dedo. Tipo assim, eu falo para você fazer um monte de coisa e eu não faço nem metade. Aí você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que estudar a Bíblia, e eu não faço nada. É fácil mandar, difícil. Por isso que quando João vê ele, João fala assim: vocês são raça de quê? De víbora. Deus colocou o veneno na cobra, mas o diabo colocou a hipocrisia no coração do homem. Esses homens são hipócritas. Então João não está chamando de raça de víbora os membros que estão ali para ser batizado. Ele está chamando quem? Os fariseus. Amém, gente? Raça de víbora é os fariseus, não as. Por isso que nós, pastor, não podemos fazer isso com as pessoas da igreja. Qual é o versículo agora? O 8. O que ele diz aí no 8? Produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Para um pouquinho aí. Louvado seja Deus por isso. O que ele manda o povo fazer? Produzir fruto digno de quê? Arrependimento. O que é isso, gente? Uma pessoa arrependida, ela muda de vida. Uma pessoa arrependida, ela muda o estilo de vida dela. E João fala: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Hoje vocês sabem que existem igrejas inclusivas. É igrejas que passaram a aceitar casamento de pessoas do mesmo sexo. Pastores que hoje estão falando, inclusive tem um pregador que eu parava para escutar ele. Estou falando sério. Eu parava para escutar ele. Eu já preguei sermão dele, que eu ouvi um sermão dele, mas o sermão era tão bom que eu falei: meu Deus, eu vou pregar esse sermão. Eu ouvi uma vez, depois eu não ouvi mais. Eu ouvi uma vez, li a Bíblia e lembrei algumas coisas que ele falou. Um sermão lindo. Pois esse pastor, a igreja dele se tornou inclusiva. Ele subiu no púlpito e falou: ó, a partir de hoje a nossa igreja aceita pessoas casando do mesmo sexo. Para mim, um homem que casar com um homem vai para o céu, mulher que casar com mulher vai para o céu. O que essas igrejas estão ensinando para as pessoas? Venha como está, viva do jeito que você está. Não precisa mudar de vida não. O jeito certo é falar: venha como está. E quando você receber Jesus, você vai mudar o estilo da tua vida. Lembra do que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai, não peques. Te recebi pecadora, te recebi adulta. Agora você vai mudar de vida. Porque o evangelho muda as pessoas. A palavra de Deus tem que produzir em nós frutos dignos de quê? Arrependimento. Tem esse negócio não, venha como está e fique como está. Não, a igreja tem que pregar: venham como está, e Cristo vai mudar você. O adúltero vai deixar de ser adúltero. Ah, você tem afeição por pessoa do mesmo sexo? Pois Deus vai curar você disso. Deus vai libertar você de ser pecado. Amém, gente? Produzir frutos dignos de quê? Arrependimento. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, há fruto de arrependimento. Eu me envergonho de quem eu sou. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não quero mais ser esse homem. Há uma mudança de quê? De vida. Uma mudança de comportamento. Mas olha, veja mais o que a gente aprende com João no ministério dele. Versículo 8 ainda: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai quem? Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a... Por que isso está acontecendo aqui? Que quando João está pregando, e João está falando: sua raça de víbora, vocês têm que se arrepender. Os fariseus estão lá. Aí os fariseus talvez falaram para João assim: ei, meu amigo, alto lá. Você sabe com quem você está falando? Eu sou escriba, eu sou fariseu. Eles chegaram para João, dando uma carteirada para João: olha quem eu sou aqui, meu amigo. Eu entro no templo de Salomão. Meu irmão, eu estudo a Bíblia. Olha aqui minha carteirinha. Aí João olha para eles e fala assim: ó, nem adianta vocês falar que vocês são descendentes de Abraão. João já quebra o passado dele, título dele. O que João está querendo dizer é o seguinte: Deus não quer saber se você é pastor, pastora, você tem tantos tempos de igreja. Se você não produzir fruto de arrependimento, você não entra no céu. Deus não quer saber: eu conheço o pastor A, o bispo B, eu fiz teologia, eu fiz isso. Deus não quer saber se você não está arrependido. Se não há fruto de arrependimento, você com o seu título, você vai para o inferno. Com a sua formação, com a sua teologia,
com a sua erudição, você não entra no reino de Deus. Por isso que o João falava a verdade. E não venham aqui falar para mim, somos filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Amém, gente? Ou seja, Deus não adianta dar carteirada em Deus. Com Deus não funciona isso. Amém, gente? Lembra de Davi? Que Samuel, que Deus falou para Samuel: o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Amém? É isso, é isso. Mas, olha o versículo 10 agora, não é isso? É 9, desculpa, 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é o quê? Cortada e lançada na onde? Você sabe que quem falou disso aqui foi Jesus Cristo, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem uma interpretação errada de Deus, que a gente fica assim, né? A gente peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca. Só que o próprio Jesus já falou isso que João falando. Deus está esperando eu e você dar fruto. E quem falou isso também foi Jesus. Aliás, é Lucas capítulo, se eu não me engano é 13, que Jesus fala que o pai quer cortar a árvore. E por que ele quer cortar a árvore? Porque ela está ali, você só está gastando. Você rega ela, você aduba ela e ela não dá fruto nenhum. Aí Jesus disse que virá o dono da vinha e falar assim: ó, arranca essa árvore. Aí, aquele que cuida da árvore, que é Jesus, vai falar assim: ó pai, dá para essa árvore mais um ano. Eu vou regar ela, eu vou adubar ela. E daqui um ano a gente volta. Se ela der fruto, amém. Se ela não der fruto, o Senhor corta. Então o que Jesus e João Batista estão nos ensinando? Que Deus investiu em mim e em você. E tem Bíblia, Jesus já morreu, tem a igreja, tem alguém pregando. Deus está investindo em mim e em quem? Você e eu somos uma semente, Deus só está regando. Chegará uma hora que Deus vai cobrar eu e você. Não é o pastor que vai te cobrar, é quem que vai cobrar? Deus vai olhar e vai falar assim: ó, faz 10 anos que eu só estou cuidando. Cadê o fruto? Cadê o arrependimento? Cadê as boas obras? Essa pessoa não quer nada com nada. O machado já está na onde? João está falando principalmente para os fariseus. Vocês conhecem a Bíblia, vocês estudaram a Bíblia, mas vocês não mudam o caráter de vocês. O machado está onde? Deus vai cortar vocês e vai lançar vocês na onde? Essa pregação é uma pregação que a gente não gosta de ouvir, mas ela tem que ser pregada. A gente aprende, por isso que eu falei para você que a gente tem uma interpretação errada de Deus. Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, Deus é paciente. Só que próprio Jesus já pregou o que o João está falando. Deus vai chegar uma hora e vai cobrar. Eu quero fruto, irmão. Eu crucifiquei meu filho por você. Os primeiros pastores morreram para você ter esse livro na tua mão. Amém? A minha igreja atravessou geração. Eu exijo de você um fruto de arrependimento. Ah, você não quer dar fruto? Então eu vou cortar você. Aí o próprio Deus vai lá e faz o quê? E corta. Pior coisa e longe de mim é Deus desistir de mim e desistir de você. O machado já está na onde? Na raiz. Amém, gente? É um sermão forte, eu sei que ele é. Versículo 10. Então, olha o 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Meus irmãos, louvado seja, eu tenho orado para isso. Sabe por quê? Porque hoje a gente está numa época que a gente vê o pastor pregando, e tem que pregar, e o pastor faz o apelo para as pessoas se batizar. Olha, você que quer se batizar, vem aqui. A gente às vezes fica chamando, e chama a luta para alguém vir. Quando João Batista pregava, ele não chamava ninguém. A gente está lendo que as multidões falavam para João: João, o que eu tenho? Louvado seja Deus por isso. Não é o pregador, e não é errado o pregador chamar, nós temos que chamar. Mas quando Deus está abrindo o coração das pessoas, o pastor não faz o apelo, é as pessoas que fazem o apelo. É as pessoas. Eu dei para Thaís um livro de uma pregação, Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Edward, se não me engano é o Edward. E é um sermão que ele pregou quase 200 anos atrás. É um dos sermões, depois pesquisa aí no Google aí, ó. Pecadores na mão de um Deus irado. Esse homem orou mais de um mês. Ele chorou pela pregação, ele jejuou. E a história diz que quando ele pregava, olha o tema da pregação: pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que os membros agarravam, que era aqueles bancos antigos, agarravam o banco e falavam: para, pastor Edward, eu quero me batizar. O outro levantava: eu estou treinando minha mulher, eu sou uma mentirosa. As pessoas começavam
para confessar os seus pecados. Olha que coisa linda. Ele não pediu, vem aqui na frente. As pessoas no meio do culto começaram a se levantar. E a história diz que foi um sucesso. Um monte de gente se batizou e tal. E outros pastores pregaram a mesma coisa. Não teve resultado nenhum. Porque Deus deu esse sermão para o Edward. Ele orou, ele chorou, ele jejuou. Quando ele subiu no altar, Deus deu lugar. O homem bateu no pecado. O pastor da igreja achou que todo mundo ia sair dele, porque ele bateu. O que aconteceu na igreja foi um verdadeiro quebrantamento. Amém, gente? Por isso que a gente vê aqui no 10, as multidões o interrogavam, dizendo: que faremos, pois, de fazer? Respondeu, vamos no 11. Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça. O que o João está nos ensinando aqui? As multidões estão perguntando: o que a gente faz? João está falando: seja generoso. Ou seja, João está nos ensinando que um dos sinais de um crente, de uma pessoa salva, ela é generosa. Não significa que ser generoso te põe no céu, mas significa que todo crente salvo, ele tem o sintoma de generosidade. Eu sei que tem pessoas perversas que não tem Deus também, que são o quê? Generosa. Mas a Bíblia não está falando dos perversos, a Bíblia está falando do crente. Você quer saber se o camarada é crente? Vê se ele é mão aberta, vê se ele gosta de ajudar o próximo. Mas se é mão fechada, aí eu sou crente e não ajuda, eu vou te falar uma coisa, eu aprendi isso. Se Deus fez eu saber que aquela pessoa está com necessidade, é para eu ajudar ela. Eu tenho que ajudar ela. Amém? Seja generoso. Faça a pessoa ter. Deus se agrada disso. Aliás, a Bíblia diz que aquele que tapa o ouvido no clamor do pobre, clamará a Deus e não será o quê? Ouvido. Amém, gente? E eu vejo que normalmente os mais generosos é os pobres mesmo. Os pobres é generoso. Mas uma das evidências de um crente é ser generoso. Versículo 12. Foram também publicanos para serem o quê? Batizados. Olha os publicanos aí. E perguntaram: mestre, eu não sei se esse mestre aqui é sincero, viu? Que havemos de fazer? Respondeu: não cobreis mais do que é. Para quem que ele está falando isso aqui? Para os publicanos. Os publicanos falaram assim: Thaís, mestre, e nós? Aí ele olha para os publicanos e fala: não cobrem mais do que é certo. Vamos entender? Roma cobrava imposto de Israel. Só que naquela época não havia o ministério público para fiscalizar. Então o que a Roma fazia? A Roma levantava publicanos, que eram os coletores de imposto. Vamos supor que o imposto é 100 reais. 100. Só que eu sou um coletor de imposto. Aí eu chego para a Thaís e falo assim: então é 200 reais. Mas é 100. Mas eu estou cobrando quanto? 200. Que 100 eu emposto para o meu bolso e 100 eu mando para Roma. Por isso que os publicanos ficaram ricos, não tinha fiscalização. E a Roma não estava nem aí. Eu estou dando um valor, mas não é esse o bíblico, tá? Eu quero 100 reais de cada pessoa. Vocês podem cobrar 500 reais, 700 reais, vocês cobram o valor que vocês quiserem, não estou nem aí. Eu quero o meu. Por isso que quando a Bíblia vai falar do Zaqueu, ele era muito rico. O Mateus era odiado, que vocês sabem que o Mateus discípulo era o que antes? Publicano. E o Mateus também ficou rico roubando de quem? Aí quando os publicanos vão a João, o que a gente faz? O que João falou para eles? Cobra o justo. Para de enganar as pessoas. É um valor, você fala outro. Para de roubar as pessoas, para de enganar as pessoas. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem muito crente dando calote nos outros aí. Gente que sabe que não vai pagar e fala que vai pagar. É que acabou o cheque sem fundo. Mas na época do cheque, que tinha de problema dentro da igreja, pessoa comprando perfume da outra e não paga, comprando joia da outra e não paga. Eu passei no ministério, teve que mandar o pastor auxiliar embora, porque ele estava devendo para o obreiro, estava devendo para o outro, e pediu dinheiro para um. E eu vou falar para vocês, esses caras enganador, eles têm um perfil. Chega assim: passando necessidade, o que está acontecendo? Eu era o pastor lá da outra igreja. Estou sem o dinheiro do meu aluguel. Quanto que é, pastor? E o titular da igreja não sabia de nada. Aí o membro com dó dava. Chegava para o outro, falava que estava com a água atrasada. Para o outro falava que estava com a luz atrasada. Começou a roubar e chegou no pastor da igreja. Quando o pastor foi cobrar ele, ele foi embora.
com o dinheiro dos membros. Caloteiros, pastor, membro, obreiro, dando calote em quem? Nas pessoas. Por isso que quando eles perguntam, João, e nós? O João fala assim, seja honesto, não engane ninguém, está devendo, pague, vai cobrar, cobre o preço justo, amém, gente? Não queira cobrar além, que tem gente que faz isso, eu vou, é 100, não, eu vou cobrar 1000, não, cobre os 100, Deus está vendo. E quando você é fiel no pouco, Deus põe você sobre o muito. Mas o que mais que a gente aprende com João aqui, gente? Versículo 13, respondeu-lhe, o 12, né? Foram também publicanos, isso aqui eu já falei, né? Já. 14, também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E diz, vamos lá de novo, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso salário. Vamos entender aqui a situação do soldado romano. Olha para o pastor. Até veja, olha os tipos de pessoas que estão ouvindo a pregação de João: soldado romano, publicanos, fariseus e o povão. Sabe por que isso é importante? Porque hoje a gente pensa assim, né? Os caras que se acham expert de montar igreja. Você quer encontrar um povo que vai influenciar a sociedade, um povo inteligente? Monte uma igreja perto de uma faculdade, vai pegar alunos, professores. Eu quero pessoas cheias de dinheiro para investir na obra missionária. Abre a igreja lá no Morumbi, no Cidade Jardins, no Alphaville. Eu quero o povão, porque eu gosto do povão. Abra lá no Rincão, lá em Taipas. Só que quando a gente vai ver para a Bíblia não fala nada disso. O João está pregando, e o estilo de membro tem gente rica, gente pobre, gente estudada de Bíblia, tem soldado romano, tem gente de tudo quanto é tipo. Sabe por quê? Porque aonde tem a palavra de Deus não interessa. O bairro pode ser pobre, aonde tem a palavra de Deus, o rico vai atravessar a cidade para vir ouvir a palavra de quem? De Deus. Não tem esse negócio, lugar estratégico. A estratégia é pregue a verdade, explique a Bíblia, porque a palavra de Deus vai prevalecer. Mas vamos voltar para os soldados. Os soldados falaram, João, e nós? Aí João fala assim, vocês, soldado romano, não dê notícia falsa das pessoas. O que acontecia aqui, Thaís? Quando o publicano ia cobrar o imposto, o publicano falava assim, o imposto agora é R$500. Não, aumentou muito. Ou você paga, ou o soldado romano vai te denunciar. E você naquela época ser denunciado por um soldado romano, sua cabeça está a prêmio. Você era obrigado a pagar. Obrigado, senão você morre. Aí você dá os 500, eu estou falando de dinheiro assim para vocês entenderem. Você dá os R$500, R$100 manda para Roma, fica 400. O publicano fica com 200 e dá 200 para o soldado romano. Então, além dos publicanos roubar as pessoas, o soldado romano também. E aí João fala para eles, não dê notícia falsa e viva com o salário que você tem. Se alegre com o salário que você tem. Para de enganar e de roubar as pessoas. Amém? A gente precisa de pastor assim. Só fala, pastor, você para com essa sem vergonha sua aí. Você para com esse negócio aí. Só que as pessoas não querem esse pastor aqui não. Porque se Deus mandar esse pastor, as pessoas trocam de igreja. Fala, o cara um pregador assim, porque se Deus mandar o cara que aponta o dedo na cara e fala a verdade, a gente fala mal dele, o João hoje seria cancelado. O João hoje seria cancelado nas igrejas. Mas a Bíblia diz, veio a palavra de Deus a quem? A João. Amém? Eu não tenho que imitar o estilo dele. Cada um Deus usa de uma forma. Amém? Mas eu quero concluir com vocês, aplicando 3 lições finais que eu aprendo com João. A primeira está no versículo 15. Lê o 15 comigo. Estando o povo na expectativa, disse, correndo todos no seu íntimo, a respeito de quem? João. Se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Primeira lição que eu aprendo como pastor com João, e você vai aprender como membro. O João nunca aceitou uma glória que não é devida a ele.
Ele pregava muito bem. Ele era um homem usado por Deus. Multidões iam para o deserto. As pessoas não iam para Jerusalém, a capital. Templo do Salomão, no deserto, que tinha um homem usado por Deus. As pessoas olharam para João e falaram assim: você é o Cristo, você é o Filho de Deus. E ele dizia: eu não sou. Não sou. Mas quando ele vier, eu não sou digno de desatar a sandália dele. O que eu aprendo com João? Nunca aceite uma glória que você não merece. Às vezes tem pastor que quer ficar no lugar de Jesus. Tentaram colocar o João no lugar de Jesus. João falou: não, vocês não conhecem isso. Quando esse homem chegar, vocês estão achando que eu sou bom? Eu não sou digno nem de pôr a mão no pé dele. Meu irmão, toda a glória que é para Deus, que o homem quer para ele, Paulo fala que isso é uma vanglória. Eu querer a glória de Deus para quem? O aplauso que é para Deus, para mim. O aplauso tem que ser para Deus. A glória tem que ser para quem? O bom aqui no Senhor. Porque eu preguei. E na minha pregação, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Um homem fala aos ouvidos, Deus fala a quem? Outra coisa que eu aprendo com o João, isso que eu acabei de dizer. O João disse assim: eu batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, e ele batiza com o quê? Espírito Santo. Qual que é a lição? O pastor batiza o membro com a água, mas o pastor não pode derramar o Espírito Santo em você. O pastor é limitado. O pastor faz a parte dele. Ele prega a palavra, mas quem convence você do pecado é quem? Então, se alguém se converteu na tua pregação, se alguém chorou na tua pregação, não é porque você é bom, não. É porque o Espírito Santo está agindo naquele culto. Tira o teu cavalinho da chuva, diga graças a Deus. Que hoje fica assim. Você viu lá o tanto de gente que chorou no meu culto, e você está indo lá para fazer o povo chorar? Vai lá e prega a palavra de Deus. Pessoa se arrependeu, amém. Não se arrependeu, amém. João disse: eu batizo com água. Louvado, levanta a mão, gente, levanta a mão. João disse: eu batizo com água, aleluia. Mas vem um, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, e que ele venha na minha e na tua vida, porque eu preguei, eu posso te batizar nas águas, mas ele te enche do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém? Quem é João? A Bíblia diz que é um homem que preparou o caminho para o Senhor. Isso aqui é importante. Preparar o caminho. A igreja precisa preparar o caminho. Depois vocês pesquisa se tiver um tempo. Avivamento na África do Sul, avivamento na Inglaterra. Teve uma irmã que eu recebi de outro ministério, olhou para mim tipo com um tom de cobrando: você não tem culto de avivamento aqui não? Aí eu olhei para ela e falei: eu perguntei, o que é avivamento para a senhora? Eu quero entender como que a senhora aprendeu. Eu não estava zombando dela, eu queria entender. Você veio de outro ministério, o que é avivamento? Pelo que eu entendi, para ela avivamento era pular, era dar glória a Deus, era girar. Avivamento, o pastor está pregando, você levanta a glória a Deus, pastor. Eu falei: não, senhora, esquece que você viu nas igrejas, vamos para a Bíblia. Eu abri a Bíblia para ela. Quando Paulo abre a igreja lá em Éfeso, você quer saber que é avivamento? Lê lá em Atos, eu acho que é Atos 19. Paulo inaugura a igreja em Éfeso. Sabe o que aconteceu em Éfeso? Paulo começou a pregar nas ruas, nas sinagogas. A Bíblia diz que as pessoas começam a largar os livros de feitiçaria, as pessoas começam a largar a idolatria, faz uma fogueira de um monte de porcaria religiosa. Sabe o que é avivamento? É abandonar o pecado. Uma igreja avivada, um povo avivado, é pessoas que fazem isso. Eu quero me batizar, eu quero deixar essa vida. É avivamento, não é ficar gritando, porque a pessoa grita e lá fora faz tudo errado. Avivamento não é falar do pecado dos outros, é falar do meu. Porque quando Paulo pregava, a Bíblia diz que as pessoas andavam na praça confessando os pecados. Isso é avivamento. Avivamento começa com lágrimas nos olhos, vergonha de si. É porque o Espírito Santo está avivando. E como que a igreja prepara o caminho para Deus? Que a Bíblia diz que João preparou o caminho. Pastor, nós podemos preparar o caminho? Sim. Sabe como é que a gente... Aliás, perguntaram para o pastor africano, que teve um avivamento lá na igreja dele na África, muitos anos atrás. E a história fala que quando teve avivamento, muita gente se batizando, gente se confessando o pecado. Aí no culto eles orando assim, o irmão começou a enxergar na hora. Avivamento, ninguém orou nele, o cara enxergou.
Eu estou enxergando, glória a Deus, gente sendo curada, avivamento, as pessoas se batizando, orando, com sede de Deus. E perguntaram para esse pastor, o que é avivamento? E ele disse: avivamento é o que a gente vê em João Batista, é preparar o caminho. A igreja tem que preparar o caminho para Deus. Como é que eu preparo o caminho? Quando eu prego esse estilo de mensagem, quando eu falo de pecado, quando eu falo de vida com Deus, eu estou preparando o quê? Porque a mensagem já está no teu coração. Aí o Espírito Santo vem e começa a trabalhar. Nós como igreja devemos preparar o caminho para quem? Para Deus agir. E devemos orar. Ora por você. Fala: Deus, faz um avivamento na minha vida. Ore pela igreja que você é membro. Fala: Deus, aviva a nossa igreja, me aviva. Amém, gente? Louvado seja Deus. E último lugar que eu aprendo com João, pessoal. Olha aí comigo a coragem que eu aprendo de João. Olha a coragem desse homem no versículo 18. Assim pois, o 19, 19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo o quê? Repreendido por ele, por causa de Herodias, de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João na onde? Bom, a última lição que eu aprendo com João é a coragem de João. Porque o João, ele aponta o dedo na cara do Herodes. O Herodes, ele casa com a mulher do irmão dele, o outro Herodes. E além de ser a cunhada dele, é sobrinha dele. A família do Herodes, o grande, era uma bagunça. O cara casa com a cunhada e que ao mesmo tempo é sobrinha. Porque a Herodias chega para o Herodes, esse Agripa primeiro, e fala para ele assim: ó, estou pensando em largar seu irmão. Se eu largar o seu irmão, você larga a sua mulher? Aí ele falou: eu largo minha mulher se você largar meu irmão. Aí ele vai e chega lá em Israel com a mulher do irmão dele. Aí o João aponta o dedo na cara dele e fala: você está errado, essa mulher não é tua. Você é um adúltero, e essa mulher é uma adúltera. João é corajoso. João aponta o dedo na cara, pode ter a posição que for, pode ser político, pode ter dinheiro, e fala: você está em pecado, você está errado, e acabou. Resultado, você conhece a história. Tem um aniversário dele, está tendo uma festa, e a filha da Herodias começa a dançar. Ele está bêbado, e bêbado não sabe o que promete. E ele olha para a menina e fala: se você me pedir metade do meu reino, eu te dou. E a menina vai para a mãe e fala: mãe, o que é que eu peço? Ele está na minha mão. Fala que você quer a cabeça do João Batista. Ah, pois eu quero a cabeça do João Batista. Ele vai lá e manda um cara decepa a cabeça do homem de Deus, bota num prato e entrega para ela. Aí você olha a história desse grande homem de Deus, e fala: que tragédia, que fim terrível para esse homem. Um homem tão usado por Deus, um homem que preparou o caminho, um homem que não tinha papa na língua, um homem que tinha só temor a Deus. Como é que Deus permite o ministério dele acabar assim? Aí João não pensava assim. Sabe por quê? Porque João preferia perder a cabeça dele do que perder o caráter dele. Amém, gente? E eu vou terminar com essa reflexão para vocês. O Herodes manda cortar a cabeça de quem? De João. Mas quem de nós hoje tem coragem de colocar o nome de um dos filhos nossos de Herodes? Você conhece alguém chamado Herodes? Eu vou botar o nome do meu menino de Herodes. Só se for um desavisado da vida, quero botar o nome do menino de Herodes. Mas João Batista ainda colocam. E quando a criança pergunta: por que o meu nome é João Batista? O pai fala: porque João Batista foi primo do Salvador, porque João Batista é um homem que batizou o Salvador nas águas, porque João Batista é um homem que preparou o caminho do Senhor. Ou seja, o João Batista continua ainda hoje, depois de morto, nos inspirando. E o Herodes, testemunho negativo de como homem. E o João Batista, testemunho positivo. Então, mesmo que naquela época parecia uma tragédia, mas na verdade esse homem, João Batista, ele é um exemplo para a igreja, para os membros, para os pastores. Amém, pessoal? A gente vê isso na internet. A gente viu pregador de funkeiro lá traindo. Você viu o Ítalo que está preso? Usando as crianças, usando o corpo das crianças, e as pastorinhas lá: ah, porque Deus está mostrando uma tia que pregar a verdade. Ó, meu irmão, Deus mandou falar para você. Você muda a tua vida, você para com essa palhaçada, você larga esse homem, você vai casar com uma mulher e para de usar o corpo das meninas. Mas porque não teve nenhum pastor que pregou isso para ele? Porque eles queriam dinheiro.
A pastora que pregou, Deus está me mostrando mal. Ele foi lá, deu 100 mil na conta dela. Eu vi isso na internet. E deu um carro para a pastora. Então vamos pregar o que ele quer, porque a gente ganha carro. Vamos pregar o que ele quer, que ele bota 100 mil na nossa conta. João Batista quer saber de dinheiro, não. Você vê que a autoridade chegava para João. João, o que é que eu faço? Para de enganar as pessoas. João, o que é que eu faço? Para de mentir para as pessoas. João, o que é que eu faço? Para de ser um hipócrita, seja homem de Deus. A gente precisa de pastor assim. A gente precisa de pregadores assim. A gente precisa ser assim. E eu peço, me ajudem em oração, para Deus fazer um avivamento na nossa igreja. Ore por mim, para Deus aviva o nosso pastor. Deus aviva a nossa igreja. Ore por todos os pastores. Fala, Deus, quem subir naquele altar, usa, dá lugar, Pai, para que a palavra do Senhor seja pregada, para que a igreja seja inflamada com o poder do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Vocês recebem a palavra de Deus? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?